Seguindo a minha tradição de sempre falar de obras muito depois que elas são lançadas, vamos falar de O Escultor hoje. Fala galera, eu Rafa Pinheiro aqui e Escultor 2015 do Scott McCloud, que foi meu primeiro professor de quadrinhos, digamos assim, né? O primeiro livro sobre quadrinhos que eu li foi do McCloud, então eu vim para esse livro esperando uma parada incrível, né? É o livro do meu professor, o cara que me ensinou a fazer quadrinhos fez um quadrinho, então tem que ser muito bom. E é um bom livro, sim, eu concordo que ele é um excelente livro, na verdade, é um excelente livro. Eu vou falar primeiro das coisas ruins dele, para depois falar das boas, porque tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então vou me livrar logo das coisas ruins. Na verdade, antes de falar disso, lembrando que as inscrições para minhas aulas de desenho de quadrinhos já estão abertas. Se você é do Rio de Janeiro e quer ter aula comigo, link na descrição para você ver preços, horários, tudo isso, tá? Aula de desenho e aula de quadrinho. E se você quiser me encontrar em algum evento de quadrinhos, eu vou estar rodando o Brasil em vários eventos. No meu Instagram tem um calendário de eventos, então vai no meu Instagram lá, me segue lá e acompanha para ver onde é que eu vou estar no próximo fim de semana. Beleza? Ok. Escultor. Seguinte, eu ouvi muito desse livro falando que ele é um livro pretensioso, que é um livro que se leva a sério demais. E eu tendo a discordar. Eu acho que é um livro que, assim, falando da história, falando do argumento não, do roteiro mesmo, ele se perde um pouco, entendeu? Ele perde a escala. O livro, a história fica grande demais pro que ele se propõe a fazer, entendeu? É a história de um escultor, um cara um escultor fracassado, na verdade, né? Que se vê em desgraça, né? Na vida, e aí ele acaba fazendo um pacto com um ser, né, um pacto bizarro aí, e para tentar ser um bom escultor. Só que esse pacto tem uma condição, né, tem um porém, uma contrapartida. E aí a história dele é ele tentando usar esse pacto para ser um escultor renomado e, enfim, ser reconhecido, sacou? E essa história, ok, ela funciona como premissa e ela funciona como livro, a história é uma história boa, mas no final ela começa a crescer em escala, fica grande demais e... Sabe Power Creep, que a gente já falou em outro vídeo? Eu vou deixar o link desse vídeo sobre Power Creep, é meio isso, sacou? Ele começa a usar os poderes que ele recebe, assim, é uma muito, muito grandiosa e perde um pouco a escala das coisas. Mas só isso que eu tenho pra reclamar. Todo o resto, o livro é excelente, especialmente na arte e na narrativa gráfica. Eu vou falar desses dois pontos aqui porque, cara, a arte desse livro, que eu vou chutar aqui, que é toda digital, me parece ser toda digital pelo menos, né? Ele é muito maneiro, cara. Eu achei incrível. Porque quem já leu McCloud sabe que ele tende a simplificar os rostos das pessoas e o resto fica muito bem feito. Tipo Linha Clara, mais ou menos isso, né? O rosto é caricato, mas todo o resto obedece a anatomia e obedece a perspectiva. E é o jeito que eu gosto de desenhar também. Eu gosto dos meus rostos serem mais caricatos e todo o resto ser correto, com muitas aspas aí. Então ele faz isso, funciona a narrativa, é bem-vindo, e ele usa o monocromático de uma forma que eu, de verdade, nunca vi ninguém usar. É muito legal. É minha nova referência de monocromático, porque ele usa só tons de azul, e ele usa o azul, ele usa essa cor monocromática como elemento narrativo, então a cor fala muito. Ele usa não só para fazer sombras, né, para fazer volumes, como é de se esperar que você use a cor, mas ele usa a cor também para dar destaque. Então, uma hora que ele tem que dar destaque no objeto, esse objeto tá com linha preta e o resto tá em linha azul, sacou? Ou então para dar dimensão e profundidade em cenas de cidade, assim, onde ele coloca o que tá ao fundo virando azul claro e sumindo no horizonte. Então, ele usa a cor de uma forma muito narrativa, não é só é um livro colorido, entendeu? E é o que geralmente acontece quando eu quero usar monocromático, né? Geralmente o monocromático é só pra dei cor, dei sombrinha. Nesse caso não acontece isso, a cor realmente conta a história. Outra coisa que ele faz, na verdade duas coisas que ele faz aqui, que eu já falei em vídeos várias vezes, e isso aqui é um ótimo exemplo pra dar pra vocês, é que ele não tem preguiça. Como você pode ver que é um livro um pouquinho grosso, né? Acho que tem, deixa eu ver quantas páginas tem. Cara, tem 487 páginas aqui. Pra um quadrinho é muita coisa. Então, assim, é um livro grosso pra caramba. Então, você já prova que ele não tem preguiça de desenhar. Mas não só isso, essas 487 páginas tem uma porrada de cena de cidade, de cena de multidão,
Então o cara desenha cidades e desenha multidão, desenha cenário, entendeu? O cenário é importante para a história, ele constrói a história através do cenário. Ele usa esse negócio do azul, né, para fazer um cenário ficar mais em segundo plano, literalmente, entendeu? Ou então quando o cenário é importante, o personagem tá em azul e o cenário tá em preto. Ou então quando a multidão é importante, a multidão tá em destaque. Ou então quando a multidão não é importante, a multidão tá no fundo, mas ela tá lá, entendeu? Ela não é... Ah não, a gente tem que imaginar que tem gente aqui. Não, ele tá em Nova York, Nova York é uma cidade cheia. Então a cidade é povoada tanto por pessoas, um monte de cena de multidão, e por prédios, tem um monte de arranha-céu o tempo todo, ele desenha tudo isso. É o professor de quadrinhos dando um bom exemplo, né? Desenhando o que ele fala para fazer, você tem que desenhar cenário, é importante para narrativa. Então, cara, obrigado por isso, por eu poder jogar na cara de vocês que tem que desenhar cenário. Agora, além disso, ele também faz outras coisas legais, porque como o cara é o MacLeod, é o cara que teorizou sobre como escrever bem quadrinhos, então ele usa um ferramental que a quantidade de recursos narrativos que ele tem para contar a história dele é muito, muito grande. Então esse livro já valeria pelo simples fato de que é um dicionário de narrativa, né? Tem várias coisas que ele faz aqui que você fala, nossa, que legal como ele resolveu isso. E eu vou dizer alguns aqui para vocês, porque são realmente excelentes e eu pretendo usar no futuro. O primeiro deles diz respeito à decupagem, né? Diz respeito à montagem das páginas. Porque ele usa uma porrada de sangrias. Então, sangria é quando o quadro vai até a margem da página, né? Ele sangra a página, não tem margem. E por que ele faz isso? Não é deliberado. Quando ele faz isso, ele deixa o tempo correr um pouquinho mais. Ele usa isso direto, em diversas situações diferentes. Entrando na página, saindo da página, ou em um quadro que está solto, assim, caindo para baixo da página. E para explicar isso de uma forma que vocês entendam o que eu quero dizer quando ele deixa o tempo correr, quando ele sangra, imagina que você está tocando violão, e aí você pega e toca um acorde e faz tipo, pam, parou, né? Isso é um quadro que tem um requadro definido, então ele tem um tempo, você leu aquilo ali, acabou, próximo quadro, próximo acorde. No caso, quando ele sangra, assim, é como se ele pegasse o violão e deixasse soar, sacou? Tipo, deixou, rolou, até o som sumir, entendeu? É isso, quando ele sangra, aquela imagem vai durar até você parar de olhar pra ela, entendeu? Ela vai tipo, ah, bom, acabou. Agora você vai para a próxima página. Isso é muito bom em situações que ele precisa que isso aconteça. Então ele faz isso, sei lá, quando o cara tá andando na rua, ele tá tipo, pensativo na rua, então ele tá pensativo e aí o tempo passa, o tempo se alonga, sacou? Ou então quando ele tá fazendo outra coisa, sei lá, tem uma hora que eles estão entrando no museu e aí esse quadro vem sangrando de antes, então eles estão no museu há um tempo já, sacou? Então você vê que eles já estão ali, já você tem um tempo acontecendo antes da página acontecer, entendeu? Eu achei esse recurso genial, ele é muito bem aplicado, então usem como referência, pra vocês fazerem sangria, usem as sangrias do MacLeod. Tem vários momentos em que ele está escrevendo um diário, né? Então a hora que ele está escrevendo um diário, ele usa uma caligrafia escrita, né? Então o texto muda, o texto vira um texto caligráfico. Isso é um detalhe bobo que eu já falei em outros vídeos, inclusive, mas é bem legal porque você entende a diferença. Então, no início tem um recordatóriozinho, né, quadradinho, com ele escrevendo. Mas ao longo do tempo você vai se acostumando com aquilo, ele começa a escrever por cima do desenho, começa a escrever em quadros sozinhos, ou então sem quadro, porque você já acostumou, já entendeu que aquela caligrafia é ele escrevendo no diário. Então ele pode extrapolar um pouco mais isso e brincar com a diagramação da página e o diário, sacou? Falando de texto ainda, falando dos balões, ele faz coisas com balões muito legais aqui. Vou citar duas delas. A primeira é quando ele tem texto no quadro que não é relevante para a trama. Então, por exemplo, ele entra num café ou entra numa multidão, como sempre, tem multidão sempre, né? Os balões da multidão, eles estão encobertos por outro quadro que está por cima, ou então eles estão para fora do quadro, né? E isso é ok, porque você não está lendo tudo. Você pega, o que está escrito aqui? Você fica tipo, você pega só meia palavra, então meia frase. E é isso que acontece quando você está numa multidão e você ouve pessoas ao seu redor, você não ouve tudo, você ouve partes das conversas. Então isso é um recurso narrativo para você mostrar visualmente o que a gente passa auditivamente, sacou? E faz muito sentido. E aí, por exemplo, o cara tá numa multidão e aí ele começa a não pensar mais na multidão, ele tá numa situação em que ele tá divagando na cabeça dele, e ele tá na multidão, todo mundo falando, barulho, pá, e ele tá tipo, começa a viajar na cabeça dele, começa a pensar nas paradas dele. Os balões que estão ao redor da multidão começam a ficar claros, começam a ficar azuis e desaparecer, sacou? Porque quando você começa a pensar muito na sua cabeça, né, você fica preso nos pensamentos, você começa a abafar o som ao redor. E, mais uma vez, é uma metáfora visual para isso acontecer no quadrinho, sacou? Eu achei isso muito legal. E, assim, não primeiro fazer isso com certeza, várias pessoas fazem isso, mas é que ele fez de um jeito muito preciso, sacou? Então, como eu disse, esse livro é um exemplo de narrativa excelente, sério. É um exemplo de um livro que é excelente tecnicamente e legal
emocionalmente, assim, eu gostei da história o suficiente, mas eu adorei a forma como ele é construído, como ele é contado a história, sacou? É um exemplo excelente de uma graphic novel, porque a galera usa o termo graphic novel pra citar qualquer quadrinho de lombada, mas não é exatamente assim. Quem inventou a graphic novel foi o Will Eisner, e existe uma definição de o que é uma graphic novel. Que eu não vou falar aqui, senão vai estender muito o vídeo. Se vocês quiserem, bota nos comentários aqui, eu faço um vídeo sobre o que é uma graphic novel. E isso aqui é uma graphic novel, tá? Então é isso, eu recomendo bastante o Escultor. Quem quiser comprar vai ter link aqui na descrição pra vocês, enfim, comprarem. Eu recomendo, né? Não só pela história que é legal, mas principalmente pela narrativa, que é excelente, e pelo uso das cores, pela arte, enfim. Leiam o MacLeod porque valeu a pena. E vem cá, eu quero fazer uma experiência com vocês aqui. Vocês têm alguma dica pra eu dissecar? O que vocês querem que eu disseque? Bota nos comentários aqui o que vocês estão esperando que eu disseque. Indiquem livros pra eu dissecar. Eu tô numa vibe que eu não sei o que ler agora, então aceitaria algumas dicas. Beleza? Então é isso. Curte o vídeo, se inscreve, como já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!